Que a gente entendeu que é um profissional com um perfil para estar aqui, para trabalhar em equipe como a gente quer que seja, tá? E por toda a competência que ele tem. Queria falar um pouquinho também da questão da experiência. Como é que eu entendo experiência, né? A experiência a gente tem na vida e também na vida pessoal e na vida profissional, né? Maurício tem quase meio século, apesar de não parecer, ele tem quase meio século de vida, né? Então, eu acho que ele tem alguma experiência no futebol. A experiência que ele tem é de só 40 anos, né, mais ou menos. É isso? É. E nesses 40 anos ele ocupou funções diferentes dentro do futebol, né? E todas essas funções que ele ocupou tendo êxito. Tendo êxito. É só fazer uma pesquisa da vida profissional que vocês vão ver que ele teve êxito em tudo que fez. Inclusive como treinador de uma equipe principal, mesmo que interinamente. Né? Foram bastante jogos e eu acho que ele também teve sucesso nesse desempenho dele. O que o Vasco, que é um clube gigante, e a Série B vai trazer para o Maurício? Alguma experiência agregada a essa experiência que ele já tem. Como eu também, eu cheguei aqui e evidentemente estou vivendo uma Série B pela primeira vez, eu estou vivendo uma equipe profissional pela primeira vez. Isso tudo está agregando experiência ao meu currículo, né? A experiência que eu tenho no futebol, né? Porque eu acho que o mercado é um só. Então, eu acho que é assim que eu entendo a experiência. Então, eu gostaria de colocar isso. Trabalho em equipe, trabalho que vai ser desenvolvido por toda a comissão que está aqui, não tenho dúvida disso. Eu tenho certeza que o Maurício, assim como o João, que é o auxiliar, estão vindo para agregar mais qualidade a esse trabalho de equipe, mais qualidade a esses processos técnicos e táticos que já existem, a esses profissionais da parte técnica e tática que estão aqui. Eu não tenho dúvida nenhuma e humildemente eu gostaria muito de pedir ao torcedor que desse um crédito para a gente, pelo trabalho que eu já desempenhei aqui no Vasco, tá? Há anos que a gente vem desempenhando. O que eu quero, e eu respeito muito a torcida do Vasco, muito. Eu tenho um respeito muito grande pela torcida do Vasco, porque ela é fantástica. Não tem como você não se emocionar indo para o Maracanã, não tem como você não se emocionar a cada jogo do Vasco, não tem como você não vibrar junto com o torcedor. Muitas vezes você até esquece a função que você está exercendo para comemorar como um torcedor mesmo, né? Então eu tenho um respeito, assim, um carinho imenso pela torcida, imenso. E eu gostaria de pedir humildemente esse crédito, porque saibam que eu, desde que botei o pé no Vasco, já tem alguns anos, eu não fiz outra coisa a não ser pensar no Vasco. Acordar e dormir pensando no Vasco, no que seria melhor para o Vasco como projeto, no que seria melhor para o Vasco como processo, no que seria melhor para o Vasco como profissionais, como pessoas. E eu acho que a gente tem algum crédito durante esses anos. Eu gostaria de então fazer esse pedido humildemente. Tá, agora eu vou abrir aí para vocês. Também quero fazer um agradecimento, desculpe antes que eu esqueça, para toda a diretoria do Vasco, dizer que todo o processo foi alinhado com a diretoria, com o comitê de futebol, com a 77 desde o início, tá? Fazer um agradecimento a todos, ao diretor de futebol da 777, ao presidente do clube, ao comitê e a todos os vice-presidentes, porque eu sei que eu tenho muito apoio no meu trabalho aqui dentro, graças a Deus. As pessoas confiam muito no que a gente faz e, de alguma forma, eles também compartilharam disso, tá? E eles acreditam no trabalho. Então, eu acho que é um novo momento do Vasco. O Vasco está aí a qualquer momento para ter uma mudança aí, enfim. Mas, enquanto isso, a gente tem que fazer o melhor, o que a gente tem de que é o melhor. É o Vasco vivendo uma nova era de processos, de procedimentos, em que pessoas qualificadas venham para dentro desses processos e estejam
qualificados para fazer com que esse processo tenha uma melhora contínua, que esse é o objetivo. Ok? Boa tarde. Para mim é um prazer muito grande, né, estar fazendo parte desse processo importante do Vasco. Muito gratificante receber o convite, né, do Brasil, saber, né, de todo o processo seletivo que foi feito para se chegar ao meu nome, né. Eu acho que isso valoriza um pouco o meu nome. Dizer que vou dar minha vida pelo clube, vou dar minha vida por esse processo, por esse projeto que é novamente colocar o clube na primeira divisão, né? Não vai faltar nenhum tipo de empenho, nenhum tipo de determinação para que a gente consiga no final do ano estar recolocando o Vasco aonde é que ele merece. Dizer também que eu não tenho a menor dúvida que o sucesso que o Vasco vem adquirindo, vem tendo, passa por todos os processos que o clube tem, por todos os profissionais que o clube tem aqui. Falar que chegar aqui e encontrar um ambiente que eu encontro, eu não tenho dúvida nenhuma que facilita demais o nosso trabalho, né? E a torcida realmente é para que a gente consiga corresponder à altura. A gente sabe da grandeza do clube, a gente sabe aonde o clube tem que estar, né? É um desafio, mas a gente se sente preparado e confiante de que a gente vai conseguir. Boa tarde, Maurício, Brasil, boa tarde a todos. A gente está ao vivo no SBT Esporte Rio. E primeiro desejo sucesso para você aqui no Vasco. O pessoal aqui no Rio de Janeiro está acostumado a acompanhar seu trabalho, fez muito sucesso nas categorias de base do Flamengo. Também nas oportunidades que teve como interino do Flamengo também você teve um bom desempenho. Eu queria saber como é para você esse desafio de estar tendo a primeira oportunidade com um técnico efetivo, um clube grande como o Vasco. É o maior desafio da sua carreira, a gente pode falar assim, Maurício? Sem dúvida nenhuma que é, porém eu tento tratar com naturalidade, porque foi isso que eu busquei esse tempo todo, né? Uma oportunidade, foi para isso que eu me preparei. Sem dúvida nenhuma o maior desafio da minha carreira, né? Comandar um clube da grandeza do Vasco. Então, o desafio que né? A gente sabe da pressão que nós vamos encontrar. Mas como eu te falei, eu estou bem tranquilo, aceito o desafio de forma bem calma, porque sei que esse tempo todo eu busquei esse momento para minha vida, né? Então esse momento eu tenho que tratar com naturalidade, aceitar as possíveis rejeições, né? E mostrar, né? Tentar reverter com o trabalho, tentar reverter com os resultados, que é o que a gente, né, vai buscar esse tempo todo. Maurício, seja bem-vindo, Jéssica Dias, ESPN. Eu queria te perguntar sobre o cenário, né? Eu acho que você já tem consciência do momento em que o clube está passando, o próprio Brasil acabou de falar, da transformação para a SAF e a questão da influência da 777. Como você está entendendo aí nessa sua chegada, o que você já pode passar, assim, porque o seu trabalho, né, você com contrato até o final do ano, e antes disso eles já vão ter uma ingerência aqui no clube. E também a situação da sua comissão técnica, né? A gente está vendo o João aqui, vocês não chegaram a trabalhar juntos, como é que foi esse primeiro contato e esperar também do seu trabalho com a comissão técnica do Vasco? Com relação ao tempo de trabalho, a conversa com o Brasil foi um contrato até o final do ano, né? Foi o que a gente tratou, foi o que a gente conversou. Com relação a 777 chegar e já ter um tipo de ingerência, talvez eu pensaria duas vezes caso fosse me dado um prazo de trabalho de um mês, um trabalho tampão, né? Mas se por um acaso a 77 chegar com ingerência e quiser daqui a 2 meses mudar, eu te falo que eu vou estar extremamente feliz por ter podido vivenciar o que eu estou vivenciando agora, né? Poucos treinadores tiveram a oportunidade de dirigir o Vasco da Gama, e eu estou tendo. Volto a falar, Maurício, 2 meses de contrato, porque a 77 vai chegar e nós vamos mudar daqui a 2 meses, talvez eu pensasse, porque me julgo capaz de muito mais que isso. Porém, se por um acaso chegar, né,
e eu sei que não é a vontade do Brasil, não é a vontade da diretoria, se por acaso chegar a 777, e isso tiver que acontecer, eu vou sair extremamente feliz por ter tido a oportunidade de, durante 2 meses, estar à frente de uma equipe gigante, como é o Vasco. Mas não. Então, não estou preocupado com isso. A minha preocupação, ela começa daqui a pouco no treino, no sábado no jogo, a fazer com que o Vasco continue ganhando, continue atuando bem, né? Que isso é o que vai ser mais importante para a gente. No final, eu tenho certeza que a torcida, ela não vai querer saber quem subiu o Vasco, ela vai querer saber que o Vasco subiu, né? E se eu puder estar fazendo parte desse processo até o final, eu vou ser muito feliz. Com relação ao João, é um profissional extremamente competente, que eu já o conhecia de falar, não pessoalmente, que o Vasco sempre teve interesse em tê-lo dentro do clube, porque o Vasco tem buscado para a sua comissão o que ele entende que tem de melhor no mercado. Tive algumas reuniões com ele, né, via Zoom. Havia interesse do Vasco inteiro, o Vasco me perguntou, nas conversas que eu tive com ele foram as melhores possíveis, é um profissional capacitadíssimo, um cara que vai ajudar muito a gente no dia a dia, né? Então foi uma grande junção, o interesse do clube, o meu aval, e o João está aqui, eu tenho certeza que ele vai ser muito feliz com a gente aqui. Maurício, boa tarde, Fábio Azevedo, do canal Fanático Vascaíno. Você está chegando num time que está invicto, é o único time invicto das 2 séries, que vem de uma atuação, na concepção de muitos, e eu vou me incluir, como a melhor da temporada, que foi contra o Cruzeiro, com a torcida nessa química muito grande, nesse amor, nessa relação que empurra o time, e você tem já um jogo fora de casa, mas tem uma semana para trabalhar. Você falou, já quero começar, já botar a mão na massa. Você vai mudar algo já para esse jogo? O que você já imagina desse time que você acompanhou? Não sei se você viu outros jogos além do Cruzeiro ao vivo, ou se você já viu o tape dos outros, enfim. O que você imagina para esse jogo contra o Londrina? Você já tem, por exemplo, o André à sua disposição. Eu vi todos os jogos do Vasco, Fábio. Eu não posso chegar aqui e entender que eu tenha que mudar alguma coisa para que o resultado venha acontecer, né? Zé é meu amigo, é um cara que nós temos várias coisas em comum. Porém, eu não vivenciei o trabalho do Zé, mas eu vi todos os jogos do Vasco, né? A intensidade com que o Vasco joga, a entrega com que o Vasco deixa no campo, isso é uma coisa que a gente não pode perder, né? Então a minha intenção é continuar dando trabalho, dando sequência ao trabalho que o Zé vinha fazendo. Esse é o meu primeiro objetivo, é conseguir fazer com que o Vasco não perca nada do que foi construído até agora, né? E é claro que com o passar do tempo existem peculiaridades diferentes de um treinador para outro, né? Agora, nada que eu venha fazer para piorar o que foi feito até agora. A minha intenção é que eu consiga, com o tempo, e é claro, né, todo mundo que trabalha no futebol sabe que seria o próximo passo do Zé também, é evoluir o que você falou que já foi muito bom. Mas a gente entende que o campeonato vai evoluir também, as equipes também vão evoluir, né? Então eu tenho certeza, no que eu conversei com o Zé, que eu tive, né, a oportunidade de conversar com ele, o próximo passo dele é evoluir alguns setores, algumas coisas que ele entende que precisa evoluir. E é a minha ideia também. Mas o primeiro objetivo nosso é dar seguimento ao que vinha sendo feito, muito bem feito. O Zé sai, mas todo o staff do clube permanece, toda a ideia de trabalho permanece. E uma das coisas que me fez vir ao Vasco pelo Brasil é justamente essa capacidade de conseguir deixar as coisas da maneira que elas estão. Então é claro que, volto a falar, existe diferenças de treinador para treinador, existe diferença sua para um outro colega seu de profissão, mas a gente vai tentar seguir dentro desse padrão, dessa linha, porque é o que vem dando certo. Seja bem-vindo, Maurício Wellington Campos, da Rádio Tupi. Obrigado. Eu queria te perguntar o seguinte, você já respondeu, por que você aceitou dirigir o Vasco da Gama? Qual é o desafio? Primeiro porque é o maior desafio da minha carreira. Segundo porque é um sonho que eu estou realizando, trabalhar no Vasco. É um sonho de menino, né? Poder estar nesse momento dando essa entrevista aqui à frente da equipe do Vasco é um sonho. Não tem como negar. O Vasco não é um convite, o Vasco é uma convocação, você tem que aceitar.
Eu sei que é um momento delicado, é um momento que o Vasco precisa subir, é um momento, né, de pressão, mas eu não tinha como dizer não. Quando o Brasil me liga e a gente começa a conversar sobre um possível acerto, o Brasil pode falar, Brasil, eu topo. Você vê como é que vai ser o contrato. É claro que eu falei para ele, Brasil, não dá para ser um contrato tampão, né? A gente tem que fazer um contrato realmente até o final do ano, mas é impossível para mim, no meu coração, negar uma convocação do Vasco da Gama. Boa tarde, Maurício. Boa tarde, Brasil. Eduardo Ferrari aqui. Primeiro para o Brasil, gostaria de saber como é que você chegou no nome do Maurício para assumir o Vasco nesse momento delicado, que de repente o Zé Ricardo, no domingo passado, retrasado, se não me engano, deixou o Vasco, saiu e pegou todo mundo de surpresa. Depois, o Maurício, né? Maurício, primeiro desafio como profissional, pude acompanhar o companheiro Flávio Dias, que você é vascaíno, tem o Vasco como maior desafio na tua carreira, e se, assim como o Abel Ferreira foi contratado lá no Palmeiras, como essa nova safra dos treinadores brasileiros aí, vem de um time de menor expressão, veio de fora, se isso vale como combustível, motivação para você. O Abel Ferreira também novo, 44 anos, você 48, aí de repente o segundo técnico mais novo das competições Série A e B. Eu já estava ficando deprimido, cara. Obrigado pela pergunta. Ninguém perguntava nada para mim. Mas vamos lá. Mas abriu para os dois, né? Não, abriu para os dois. Ele falou que... Só para descontrair. Eu falei isso no início, né? A gente, na realidade, fez diversas análises de vários treinadores, e principalmente, em primeiro lugar, pensando no modelo e na ideia de jogo que a gente gostaria para o Vasco, né? Dentro da concepção que a gente desenhou para a equipe do Vasco e para o Vasco. Porque, na realidade, o nosso maior sonho, o nosso grande sonho é que os jogadores não percebam a transição, né? Que eles saiam do 15 para o 17 e a percepção seja exatamente a mudança de treinador apenas, mas um modelo muito parecido, né? A ideia de jogo muito semelhante, do 17 para o 20, do 20 para o profissional. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso sonho. Lógico que isso tem que começar, não se faz isso da noite para o dia. A partir daí, teve bastante treinadores que estavam capacitados para vir. E a gente parte para uma segunda análise, que é uma análise pessoal. Como é o relacionamento desse treinador com o elenco de jogadores, como já foi, como é que ele exerce a liderança, quais são as condições para vir, né, naquele momento, existe a condição financeira, não existe. Então, houve contato, entre vários contatos, houve também com o Maurício. E o Maurício, eu diria que todos, já isso você fala, mas estavam todos emparelhados. Eu acho que todos têm uma capacidade muito grande de estar aqui. Não preciso citar nomes porque não foi. Hoje é o Maurício e a gente tem que focar no Maurício. Mas todos que foram contactados, todos que foram pesquisados têm total capacidade de estar aqui. Uma coisinha ou outra e tal que você te leva à escolha. E essa escolha foi pelo Maurício por conta de alguns fatores que outros não conseguiriam cumprir nesse momento. Eu não sei se eu lembro de toda a sua pergunta, se você puder. Apenas se o Abel Ferreira serve como motivação, por ser um técnico novo também, atuando no Campeonato Brasileiro. Ele vem de um campeonato que não é tão competitivo, que é da Grécia, ele veio da Grécia para o Brasil. E você vem da base para o profissional do Vasco. Eu concordo com o Brasil quando a gente fala da questão de experiência, né? Eu, apesar de não à frente, eu fiz parte de comissões e disputei os campeonatos mais importantes do calendário, né? Alguns, foram alguns. Eu disputei 3 Libertadores, disputei 3 campeonatos brasileiros, 2 campeonatos cariocas, 2 Copas do Brasil. Isso fazendo parte efetivamente de comissões, né? Fora os trabalhos que eu tenho na base, né? E eu acredito que todo mundo tem que dar um primeiro passo, né? É claro que
eu tenho que estar aqui em público agradecendo, né, ao Brasil, ao Duda, à direção do Vasco, ao presidente, pela coragem de bancar, porque para todos é um treinador sem experiência, né? Mas como o Brasil falou, eu acho que experiência também tem um pouco de ponto de vista, né? Eu tenho muito tempo de futebol, estou acostumado a me relacionar com atletas, né? Até porque já dirigi equipes, mesmo que de forma interina, atletas de renome, enfim. E eu espero que, assim como o Abel, né, mesmo com toda a desconfiança, se tornou o treinador que é, né, um dos maiores hoje aqui do Brasil, eu espero que a minha carreira possa ser da mesma forma. Eu espero que daqui a alguns meses o fato, né, de eu não ter nunca dirigido uma equipe tenha sido esquecido, porque eu já vou ter dirigido, e eu espero que os resultados me capacitem, né, a quem sabe permanecer no Vasco. Aqui, ó, Felipe Rocha. Maurício, bem-vindo. São duas perguntas que você disse que conversou com o Zé, e eu não queria te colocar numa saia justa de apontar um problema do time que você está começando a comandar. Mas eu queria saber se a nossa percepção, se ela bate com a do Zé. Acho que todo mundo aqui estava acompanhando que o time tinha dificuldade para criar. Contra o Náutico, pela primeira vez em 3 meses, fez 3 gols. Pareceu ter desenvolvido mais volume contra o Cruzeiro também, mas se era essa também a visão do Zé Ricardo, e se também é a sua visão de que é preciso evoluir mais esse setor criativo. E se é uma coisa que a torcida do Vasco sempre tem um carinho muito grande, e a sua experiência com a base, certamente você conhece todos os jogadores revelados na base que estão aqui, se você pensa num curto prazo em já utilizar esses jogadores. Pergunto porque a Série B tem mostrado um perfil diferente do que muitos jogadores da base costumam apresentar, diga, até questões físicas. Com relação à conversa com o Zé, quando a gente fala do processo de evolução da equipe, a gente fala de maneira geral. É claro que o Zé ele buscou uma ideia, né, fortaleceu essa ideia, que era um sistema defensivo muito forte, né, e isso foi dando resultado, né. E é claro que o próximo passo seria um time com um pouco mais de posse, de repente uma linha de marcação um pouco mais alta. Isso era a ideia do Zé. E tanto era que isso já vem acontecendo, né. O próprio Emílio falou aqui na entrevista dele que o jogo após o Náutico, o mérito da vitória, ele se pertencia ainda ao Zé, porque, né, quem trabalhou a equipe até então foi ele. E o Emílio, com toda a sabedoria de vários anos de futebol, um cara extremamente experiente, leal, o que ele fez? Ele foi e deu sequência àquilo que estava sendo feito e já se mostrou uma evolução. A gente não pode parar por aí, né? Com relação aos atletas, eu acho que isso o dia a dia vai dizer, né? A intenção nossa nesse momento é dar seguimento a um grupo que é vencedor, que está jogando bem, que está dando resultado, né? Então é isso, rapaziada, você conectado aqui, você acompanha nesse momento o primeiro dia de treino do técnico Maurício Souza, recém-apresentado no Vasco, e imagens tudo certo? Ao vivo aqui do CT Moacir Barbosa. Greg. Tudo certo? Deixa eu gravando ali. Sim. Pô, meu Deus. Faz a foto, Flávio. Faz a foto. Já sabe qual é a manchete, né? E você acompanhando então o primeiro treino do técnico Maurício Souza, conversando com o elenco nesse momento, no centro do gramado aqui do CT Moacir Barbosa. Então, galera, o treinador chegou com muita confiança, muita alegria, uma entrevista bem descontraída. Nesse momento ele passa ali uma prancheta para os jogadores, como vocês
estão acompanhando, vou aproximar um pouco mais a câmera, para vocês possam acompanhar melhor, ele orientando o time. Disse na entrevista que ele prefere um time mais ofensivo, um time que sai mais para o jogo, um time que propõe mais o jogo, para ele poder ter outras técnicas. Isso é diferente. Ele revelou também que o técnico teve passagem por Vasco, tem um carinho, é vascaíno de infância, então isso tudo que pesa. Eu perguntei sobre o Abel Ferreira, se serve como inspiração ou não, já que o Abel Ferreira tem 44 anos e com passagens pelo PAOK da Grécia, então eu mencionei a pergunta em cima, lembrando dessa questão. Por quê? Porque é uma questão que, essa é a minha visão, e peço sempre o comentário de vocês aqui, é muito importante na minha visão, no meu campo de visão, porque você tem uma referência no próprio futebol brasileiro de um treinador novo também, que trabalha numa equipe grande como a do Palmeiras e que vai ganhando título, vai conquistando título, e chegou num momento ruim que o Palmeiras vivia, não passava por um bom momento, e assim chegou o Abel Ferreira naquele primeiro momento no Palmeiras. E agora o Maurício Souza é apresentado no Vasco. Claro, você pode guardar, o elenco do Palmeiras é um, Eduardo, o do Palmeiras é outro, o investimento. Gente, o Vasco, como vocês sabem, está prestes a virar SAF. E, na minha opinião, nos últimos, pelo menos aí nos últimos 30 anos, quase 30 anos, é o momento mais importante da história do clube. Veremos um time diferente, um time montado. Estou girando a câmera aqui para que vocês possam acompanhar o aquecimento dos jogadores. É o primeiro dia do técnico Maurício Souza, muito sorridente, brincando com todo mundo. E assim, vou diminuir aqui o jogador físico do Vasco ali, orientando os jogadores. Eu vou deixar vocês acompanharem um pouco e já eu retorno aqui com mais algumas informações. Uma pergunta aqui, a galera quer saber se ele vai mudar, fazer mudanças drásticas na equipe e tudo mais. Uma coisa ele deixou claro na coletiva de imprensa dele, né, hoje aqui na apresentação na realidade, em que ele tem um estilo de jogo dele, né, ele propõe um jogo, nós veremos um Vasco mais ofensivo do que em outros momentos, então isso ficou bem claro, eu entendi assim. E prefiro que seja assim também, já que assim, o Vasco, gente, vem jogando de maneira defensiva, um Vasco muito defensivo o tempo inteiro. Quando você encontra um Vasco mais solto, um Vasco mais para cima do adversário, a probabilidade do gol é maior. Isso é qualquer equipe, e o Vasco não tem um time totalmente sem técnica, não. Eu acho que o time é um time de operários, é um time guerreiro, é um time que poderia sim, eu acho que esse time não faria vergonha na Série A do Campeonato Brasileiro, não. Eduardo, brigaria por título na Série A? Acho até que não, talvez não, mas também acho que o futebol, ele é definido aí, ó. Como vocês podem ver, dentro das 4 linhas, dentro do campo. Não adianta que eu ficar desenhando para você, ou ficar tentando induzir o torcedor, dizendo que está tudo errado. Não está tudo errado. Eu acho que as questões são questões diferentes, são questões que podem levar o Vasco às melhores colocações e de repente, principalmente na Série B do Campeonato Brasileiro, conquistando
esse acesso, tão sonhado acesso da equipe do nosso gigante da Polícia. Já está mostrando que era jogador do ano que parou a equipe do grupo, provavelmente ataque da defesa, já aconteceu jogado, da conversa com o Zé Ricardo, o Zé Ricardo já estava querendo implementar, né? Geralmente quando o treinador chega, o setor que ele prioriza trabalhar é o setor defensivo. Dá uma solidez, o Zé Ricardo atingiu essa solidez sobre o comando do Vasco da Gama, até que ele saiu dois gigantes da colina com a melhor defesa da competição. E agora o Maurício quer manter esse processo e começar a aprimorar a fase defensiva. O Vasco da Gama está procurando Pessoal, como vocês podem ver, nesse primeiro momento, movimentação do time de cima, o Vasco, você acompanhando, muito legal esses primeiros treinamentos do técnico Maurício Souza à frente do Vasco, um treinamento intenso sim, mas um treinamento mais tático do que físico. Certo? Então, assim, eu acho que esse é o caminho, gente. Não adianta agora bater, não adianta a gente... o Vasco segue invicto, o Vasco segue ali brigando no G4, na terceira colocação, o empate do Grêmio ontem
contra a equipe do Sport, favorecer o Vasco. Acho que esse é o caminho. E não tem disso não tem que ficar inventando muita coisa não. Tem que acreditar realmente na equipe, no time, no que vem sendo feito dentro do clube, porque é o que vale. Quatro atrás do Cruzeiro, mas o mais importante é a trazer os três jogadores, o brabo, o brabo também, uma boa, a vida do acesso, alguns vão rodar, claro, a Série B tem seus pessoal, tem suas responsabilidades, mas a vida seja essa. Aí o está na 10ª colocação, se condicionado e vem de vitória, contra a equipe da Ponte Preta, jogando fora de casa. Na última partida do campeonato, a equipe empatou 1-1 contra a equipe da Palmeiras. Então é questão, Maurício começa com o primeiro contato com os jogadores do Vasco da Gama e amanhã ele já vai poder trabalhar com os titulares dentro da defesa, porque não passa mudança de coisa para lá. Pode haver mudanças pontuais? É claro que pode. Pode haver mudanças pontuais, principalmente se o técnico faz uma fase um pouquinho de lá, consegue estar com o time, tem muito contra a equipe do Cruzeiro, no jogo de equipe, depois que o Matheus Barbosa rouba a bola, já distribui para o campo inimigo, aquela defesa do inimigo, uma medida para o Gabriel Pérez. Quando a gente vê que pode dar mais, nessa mudança que aconteceu, já aconteceu naturalmente. Nada muito forçado, tudo dando uma sequência de trabalho, uma metodologia que já está sendo aplicada. O Vasco da Gama, desde a temporada, dois caras sem contrato, no Flamengo, trabalhavam lá. A tendência é essa, não vai fazer isso. O Paulo dando sequência aí no trabalho, vai começar a avaliar também a consciência que previsão passa a janela do futebol brasileiro. Eu posso continuar esse carro no Brasil, a gente pode estar aí sem não ocorreu nada. Canal Brasil. Canal Brasil. Vamos jogar Brasil. Meu Deus, fazer uma pergunta. São 3 horas de serviço. Aí comandado pelo técnico Maurício Souza aqui no CT Moacir Barbosa. Treinamento tático, que a equipe jogando pelos dois lados, com os dois laterais, saindo contra, cruzando no meio. Já tem um elenco com gosto de jogar, já tem um elenco fechado no seguinte esquema que o Mauricinho vai dar as suas caras para complementar esse bom momento. Mas eu respondo uma perguntinha aqui. 15 minutos para uma pergunta. Uma do Fábio. Vai sair aqui no ar. Hã? Vai sair no ar, você falou uma coisa. Mas eu Para mim, aproveitar que você veio, sua participação será brilhante. Pode falar, senhor, começar atrás da bola, acho que você está precisando ter um pouquinho de gordura. Está entrando em forma, tudo isso vai ser posicional, o internacional, colocou isso para ele.
ser um jogador que a gente espera, porque na oportunidade que ele teve, olha que foi muito abaixo, justamente porque precisa ser tá melhorando, mas tem que melhorar bastante. Eu sou muito rápido nessa sequência. Não dá pra você ter um jogador depois vai acabar tendo que sair. Você vai para a universidade. Análise do mercado, de trazer essa informação aqui para vocês, deixando o seu like, compartilhando. Brasil, você dormiu quantas horas? Uns 10 dias aí. Maurício, bom, obrigado para você que nos acompanhou aí. Primeiro treino de Maurício à frente do Vasco da Gama. Vamos na cola dele, acompanhando na cola do Vasco essa jornada do Vasco da Gama para voltar à elite do Campeonato Brasileiro. E como o Maurício disse, quer que seja com a taça ao final da temporada, não quer apenas subir. Quer brigar pelo título? Você que está com a gente, se inscreva no canal, estamos chegando aos 260 mil inscritos no canal da Litoral News. É claro, deixe seu like é sempre muito importante. Marcelo e Sidão Marinho, direto aqui do CT Moacir Barbosa, na cidade de Deus, acompanhando o primeiro treino de Mauricinho sob o comando, sob a batuta de treinador do Vasco da Gama. Então é isso, galera. Você acompanhou aí quase 20 minutos de treino na estreia do técnico Maurício Souza aqui no Vasco. E repito para você que o treinador chegou com muita tranquilidade, muita confiança. É o caminho, não adianta jogar para baixo, tem que continuar acreditando. E eu fico por aqui, prometo. Vamos cobrir o Vasco em todas as situações, seja Série A, B, categoria de base, enfim. Vamos levar o Vasco até você. Tá aí, você conferindo nesse momento, que foi permitido pela assessoria de imprensa aí, primeiro dia de treino, repito, sob o comando do técnico recém-contratado Maurício Souza. Chegou muito confiante, mostrando vascainidade, ali no meio campo, conversando com toda a equipe, orientando, e é o caminho das vitórias é esse, é assim que funciona, é assim que é, e vamos com tudo. Salvações vascaínas a todos vocês.